Começamos mais um Frente a Frente e hoje, aqui comigo, a entrevista é com o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas, Paulo Rogério Ferreira. Entre os assuntos que serão abordados, ele fala sobre o temor, né, dos profissionais que compõem a reserva técnica da perícia oficial de perderem o prazo de convocação do último concurso realizado pelo governo do estado. Concurso que foi realizado no ano de 2013, não é? Após 13 anos também sem concurso público, ou seja, é um número meio cabalístico, né? A gente vê assim. Mas essa reserva técnica é necessária, segundo o sindicato, para, claro, agilizar o trabalho na perícia aqui no estado de Alagoas. Eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, senhor Paulo Rogério, e inicio a entrevista justamente perguntando sobre as iniciativas do sindicato no sentido de sensibilizar o governo a fazer essa chamada e o que tem sido alegado para, até então, que são poucos profissionais que estão na reserva técnica? Sim. O efetivo hoje no estado de Alagoas é muito aquém em relação a outros estados, principalmente na região Nordeste, né? Temos estados como Pernambuco e Sergipe, que são estados vizinhos, que têm um efetivo, claro, que é um pouco melhor do que a nossa realidade para as condições daquela entidade federativa. No nosso caso, a gente tem um efetivo de 60 profissionais, peritos criminais, certo? 40 médicos legistas e apenas 5 odontologistas, né? Todos esses são peritos oficiais de natureza criminal, certo? E compõem o quadro dos peritos oficiais aqui do estado de Alagoas. Porém, nós fizemos um concurso, como você bem lembrou, em 2013, certo? Onde foram oferecidas vagas para perito criminal, médico legista, o técnico forense e o papiloscopista. O nosso odontologista ficou de fora, certo? Então não teve vagas para o odontologista, certo? Então é um quadro que já está defasado há mais de 15 anos, certo? Então isso gera uma preocupação. O governo justificou já o porquê de não ter chamado, sabendo até da progressão para a aposentadoria, um quadro já antigo na casa? Eu acredito, não há uma justificativa plausível. Tecnicamente. Né? Tecnicamente falando, não há uma justificativa. O que se passa de informação para o sindicato é que há problemas administrativos que estão sendo sanados. No entanto, esses problemas vêm desde 2013, né? Porque a nossa reserva técnica, ela é remanescente desse concurso, né? Então, são aproximadamente 19 profissionais. Apenas 19 profissionais, certo? Desse montante, são 2 médicos legistas, certo? E 17 peritos criminais. Esses 2 médicos legistas vai tentar cobrir uma carência no IML, certo? De Maceió, que tem para se aposentar, em processo de aposentadoria, 8. Então, saindo 8 médicos legistas, só vão entrar 2. Vai ficar a carência permanece. Exatamente. De mais 6 profissionais. Então, o Estado ele tem que se sensibilizar nisso. Com relação, vamos voltar à questão do odontologista. Ora, eu tenho odontologista para atuar na capital, certo? Nós temos 2 institutos médicos legais, o Instituto Médico da capital e em Arapiraca. Na capital nós temos 5 profissionais, ok? Desses profissionais, eles têm que assimilar também a demanda do IML de Arapiraca, porque em Arapiraca não existe odontologista, certo? Como é o procedimento? Tem que trazer o material a ser examinado para Maceió? Exato, sim, tem que fazer. E isso leva tempo, Isso né? leva tempo. Isso gera um problema na cadeia de custódia. O que seria a cadeia de custódia? Seria todo o procedimento da coleta do material, certo? Muito bem
organizado para quem vai, para onde vai, devidamente lacrado, certo? Então, você pega esse material e esse vestígio e leva para os institutos. Então, se você não tiver um problema na cadeia de custódia para chegar até o profissional, tudo bem. Mas se houver um problema, certo? Como a má coleta, certo? Há uma vulnerabilidade no processo, né? Há uma vulnerabilidade. Para se manter. Isso. Não é assim. E nós, peritos oficiais, o sindicato vem atuando e alertando, certo? O Estado para esses procedimentos. E principalmente para essa carência, ok? Então, assim, a gente precisa de um novo concurso, certo? A gente precisa colocar os outros profissionais que estão na reserva técnica para atuar dentro da perícia oficial, certo? Principalmente na perícia criminal, onde a carência também é grande. Por exemplo, nós temos hoje um laboratório funcionando de DNA, um laboratório de Química e Biologia Forense, ok? Nesses laboratórios, a gente está funcionando com a metade do efetivo. Para você ter uma ideia, nós possuímos 4 equipamentos, certo? Que ao custo de uma quantia muito boa para o estado de Alagoas, certo? E que está sendo utilizado apenas por 2 profissionais. Subutilizado, na verdade. Subutilizado, na verdade. Esse é o termo. Então, com a entrada da reserva técnica, pelo menos mais 2 profissionais a gente pode tirar dessa reserva e colocar para atuar nos laboratórios, certo? E aí a gente começa a ter uma celeridade, que a gente sabe que isso vai impactar no trabalho do delegado. Uma celeridade que é cobrada pela população. A gente já observou, já testemunhou várias reclamações da sociedade, o tempo que se leva para fazer uma perícia, quando há o crime ou uma morte acidental, enfim. E aí está se vendo aí que é um problema não digamos assim, do quadro, mas da estrutura que não possibilita esse trabalho ser realizado de forma mais célere. Perfeita. Veja só, a gente precisa do efetivo para atuar, certo? A sociedade ela precisa entender que quando há uma demora do perito a chegar no local do crime, essa demora não é do perito. Essa demora é do Estado. O Estado ele está deixando de atuar diretamente naquele local. Não é o perito criminal, certo? Por quê? Desse efetivo da reserva técnica, um montante vai ser encaminhado para o Instituto de Criminalística, que será montado, que já está montado em Arapiraca, certo? Então aí a gente ganha uma economia para o Estado de combustível, de viaturas, de insumos de forma geral, certo? Porque aí nesse caso o Estado ele vai ter pelo menos 2 horas de rapidez ao atender aquele local. Porque se houver um local em Santana do Ipanema, ou de difícil acesso, então a perícia ela demora de 3 a 4 horas para chegar ao local. E faz a diferença, não é? Faz a diferença, porque os nossos vestígios são mínimos. Então, se não chegarmos rapidamente ao local do crime, esse vestígio se perde. E se perdendo o vestígio, se perde a materialidade da prova. Né? Porque o que é o trabalho pericial? O trabalho pericial é a equação matemática, onde se utiliza várias variáveis, certo? Para se montar uma história e se resolver um problema. A partir do momento que se tira as variáveis, certo? Uma variável daquela solução, o seu problema ele vai ficando incompleto, certo? Então, para que se haja uma melhor eficiência, é necessário que haja uma maior rapidez no atendimento ao local. Se nós tivéssemos a reserva técnica indo para Arapiraca, ela sendo chamada, ela vai compor esse instituto em Arapiraca, vai dar mais celeridade, certo? A população de Arapiraca, que hoje é um grande centro, não vai ter que esperar 2 horas para se atender um local de acidente, certo? Não vai ter que esperar 2 horas para ver um homicídio na rua,
ok? Então, sem mexer na cena do crime, sem causando mexer, transtorno exatamente. de toda a ordem, não é? Para a família, para as pessoas que precisam transitar. Tem um impacto social nisso. Exatamente. A família, poxa, ela tem que ser levada em consideração que o seu ente, certo? Um ente próximo está exposto por 2 horas ou mais. Ninguém quer um ente exposto nem por 1 minuto a uma condição no qual chegou-se através de uma morte violenta. E isso não é, por conta do perito criminal, certo? Isso é por conta de uma estrutura que precisa ser bem melhor avaliada. Nesse sentido, ela tem que ser bem melhor estruturada. O Estado ele precisa avaliar essa situação melhor. Bem, há informação de que, inclusive, esses profissionais que estão na reserva técnica já foram, inclusive, capacitados, é isso? Sim, correto. Todos esses profissionais, né, eles fizeram um curso de formação pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, certo? Vieram profissionais de grandes núcleos, certo? Como Brasília, São Paulo, ministrar cursos, né, para os peritos, para os candidatos, né? Então, todos esses já estão devidamente formados, vamos dizer assim, estão aptos para atuar no local do crime. Ou atuar em laboratórios, ou atuar no Instituto Médico Legal, certo? Porque, né, tendo em vista os nossos 2 médicos legistas, certo? Então, é um pessoal que vai atender, por exemplo, carências na área da biologia, na área da engenharia, na área da biomedicina, né, da farmácia. Então, profissionais que são raros, certo? Com a qualificação que já tem, que é a vivência subutilizados não, praticamente desconhecidos, né, para a atividade. Sim, sim. Me permita, o espaço que foi cedido pela TV Assembleia nos é bem interessante, porque a gente também traz um pouco, né, do nosso dia a dia para a sociedade alagoana, certo? Quem é o perito oficial? Pois é. Qual é o trabalho? Como é que se desempenha esse trabalho? E isso a gente precisa trazer. A nossa área de atuação, o trabalho, a perícia, a criminalística de forma geral como ciência, ela tem o auxílio de mais de 50 áreas de conhecimento, né? Então, o que você imaginar como física, química, matemática, biologia, ciências contábeis, administração, economia, direito, odontologia, medicina, eu poderia aqui elencar várias, né, áreas de conhecimento que são utilizadas na criminalística. E aí, essa sociedade precisa entender que nos diversos crimes, nas diversas formas, né, do ato ilícito, você precisa ter profissionais das mais diversas áreas, qualificados para tentar chegar na dinâmica do evento. Não pode haver pontos brancos, exatamente, que vai dificultar e vai comprometer o entendimento da cena do crime, não é? Exato. Esses pontos, essas lacunas, vão gerar problemas não apenas no trabalho pericial, mas vão gerar problema no trabalho do delegado, do Ministério Público, do defensor. Na elaboração de um inquérito falho. E até no final, que seria no processo judicial. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas, Paulo Rogério Ferreira. E o nosso assunto, claro, a questão da reserva técnica do último concurso realizado aqui em Alagoas para o ingresso da categoria no serviço público em 2013. Eu pergunto, já foi feito o estudo de impacto financeiro para viabilizar e fundamentar o governo a fazer a chamada, porque acredito que a questão de impacto no que se diz a lei de responsabilidade fiscal também pode ser um argumento. O impacto desses profissionais, né, levando em consideração também outros profissionais, porque eu tenho um profissional de nível superior, que são os peritos oficiais, mas também existe um processo, certo, que está em tramitação. Hoje ele se encontra na Perícia Oficial do Estado de Alagoas, né? Esse processo ele é composto pelos peritos oficiais, certo, e por mais duas categorias, que são os técnicos forenses, que é o pessoal que dá suporte ao médico legista no Instituto Médico Legal, e também os papiloscopistas, né, que é o pessoal que faz responsável pela identificação civil, criminal e necropapiloscopia, né, lotados no Instituto de Identificação. O impacto desses profissionais é mínimo, né? Então você tem um valor que seria uma partícula dentro de um orçamento, certo, aqui no estado de Alagoas. Um estado que vem, aparentemente, fazendo uma boa arrecadação, né, aumentando aumentando sua receita e dando essa possibilidade de você agregar e absorver esse quadro, né? Então a gente acredita que o único problema hoje não seria a questão financeira, mas seria a questão, como tem nos passado, a questão administrativa, de problemas administrativos com relação a entendimento por parte da PGE do processo 433, né, que é o processo da nomeação da reserva técnica, né? E a PGE deu algum prazo para avaliar melhor essa questão? Não, o que existe é um intenso debate entre a direção da perícia oficial e os procuradores para um entendimento, né, para que chegue a um entendimento o mais rápido possível para que essas pessoas sejam colocadas para dentro dos quadros, né? A gente só espera que isso seja o quanto antes, né? A gente vem buscando, o sindicato vem buscando parceiros, né, nessa luta aí, e tem encontrado na Assembleia Legislativa alguns deputados que estão comprando a causa, né? Por exemplo? Nós temos os deputados Galba Novaes, né, Givaldo Carimão, né, o deputado Ricardo Nezinho e o deputado Rodrigo Cunha, né, que vem se mostrando preocupados com essa reserva técnica, né? Isso demonstra que o parlamentar ele também está preocupado em como a perícia está auxiliando a sua sociedade, né? A gente tem o deputado Galba Novaes, ele vem mantendo, sendo uma ponte com o gabinete civil, né? Então isso é importante, mas ele está fazendo a parte dele. O deputado Givaldo Carimão, se eu não me engano, ele elaborou uma indicação para o chamado da reserva técnica, e os outros dois deputados, claro, que por assim, preocupar com a região do Agreste, né, vislumbram isso como uma possibilidade muito boa para a celeridade dos processos naquela região, né? Agora, tem prazo, não é? Pode prescrever, e aí qual é o prazo para a chamada? Quando vence? A nossa preocupação é porque o concurso, segundo o edital, ele perde a sua validade, vamos dizer assim, em julho do ano que vem, né? Então, assim, a gente precisa de uma celeridade
para a contratação desses profissionais. Contagem regressiva, É né? uma contagem regressiva, né? Não só nós, peritos criminais, mas também a sociedade. Porque com a maior quantidade de profissionais, a gente vai poder dar uma celeridade maior no atendimento ao local do crime, né? E outra coisa, a gente vai poder dividir a sobrecarga de trabalho dos peritos que atuam hoje na perícia, certo? Nós temos profissionais com uma carga de trabalho muito exaustiva. Né? Desnecessariamente. Exato. Né? Quando a gente tem um profissional já prepreparado, né, esperando aguardando ser chamado. Se nós fôssemos aqui mostrar para a população como se divide o trabalho. Né? Nós temos os profissionais que trabalham na área interna e na área externa também. Sim, sim. Como está a divisão de trabalho na perícia? Hoje, a perícia alagoana, o Instituto de Criminalística, ela se divide em 2 tipos de perícia. São as perícias externas e as perícias internas. As perícias externas é o pessoal que está na linha de frente, é o pessoal que está em contato direto com a sociedade, né? É o pessoal que vai ao local do crime, fazer o levantamento, né? Coletar os vestígios daquele local, fazer a interpretação dele para tentar chegar à dinâmica do fato. Como foi que ele aconteceu? Existe uma forma de identificar os autores, então isso é feito pelas perícias externas, certo? Com a ajuda dos laboratórios. As perícias internas são as perícias laboratoriais, né? São as perícias de balística, são as perícias de documentos, os laboratórios, né? DNA, química, informática, certo? Todos esses laboratórios compõem as perícias internas. E em crimes, investigações em crimes de toda ordem. A gente viu aí as malas de dinheiro do Gedel sendo identificadas com a identificação da digital dele nas cédulas, né? Exato. A gente hoje tem... a gente está buscando estruturar um núcleo de microvestígios. Nesse núcleo de microvestígios, a gente vai poder... a gente já atua, né, fazendo a identificação através da papiloscopia, né, porque o perito ele também tem essa atuação, e a gente está buscando estruturar o setor para atuar num caso desse. Porque aí vem o questionamento. A sociedade, claro, que ela tem que avaliar os seus... Eu trabalho para a minha sociedade, então ela precisa saber se eu tenho condições de desempenhar aquela atividade. É uma curiosidade, né, de qualquer ser humano. Bom, se você me pergunta, Paulo, a gente tem um nível de excelência na atividade pericial que seja compatível com outras profissões ou outros profissionais que atuam na área no Brasil? Temos. E acredito que a gente está no nível... se não igual, um pouco além. Porque nós temos profissionais, temos especialistas, né? Eu acho que, assim, a gente precisa fazer as pós-graduações. Então, temos especialistas atuando. Recentemente existe uma pós-graduação feita na área de perícias criminais, né? Então, o perito criminal, ele está atuando nessa pós-graduação. Nós temos mestrandos, né? Nós temos, no caso, mestres, nós temos doutores, né? Um corpo técnico altamente qualificado. Altamente qualificado e que precisa se qualificar constantemente. Por quê? Ora, o crime, ele evolui. O perito oficial, ele tem que acompanhar essa evolução. Um exemplo clássico. Assim, a informática. Os crimes que envolvem smartphone. Ora, o nosso profissional, ele tem que ter total conhecimento das mídias. Da tecnologia. Da tecnologia. O que é utilizado para se quebrar a senha de um aparelho celular, né, de um smartphone. Ele precisa estar constantemente antenado nos aplicativos que são criados para roubar dados, né? Ele faz o trabalho
de tentar entender como funciona o trabalho de um hacker, certo? Então, isso é um dos exemplos clássicos, né? Apesar de ser uma coisa nova, mas é um exemplo clássico. A gente tem que acompanhar. Esse acompanhamento se dá através de pesquisa científica. A minha área, que é a área de balística forense, eu atuo com armas de fogo. Constantemente o setor tem que estar estudando as armas que são lançadas no mercado, como as suas munições e todos os elementos que envolvem a balística forense aqui no estado de Alagoas. Atualizar o conhecimento, não é? Exato. Para acompanhar a evolução. Perfeito. A gente precisa entender como identificar um vestígio de pólvora, certo? A gente precisa identificar algum defeito em uma arma que pode deixá-la inutilizada, certo? Para que a gente possa identificar, para que a gente possa colocar isso no nosso laudo, certo? E isso vai ter um peso na hora para o magistrado, certo? Então, a sociedade, ela precisa entender que o corpo de peritos oficiais aqui no estado de Alagoas é um corpo extremamente, com um nível muito bom. Compatível com os grandes centros do país. Exatamente, com grandes centros. Para se ter uma ideia, a gente mantém uma relação muito boa com os peritos da Polícia Federal. Onde auxiliamos, né, eles nos auxiliam. Então, há uma troca de conhecimento muito boa entre o nosso pessoal e o pessoal da Polícia Federal, né? Então, assim, mas não vai adiantar se não tivermos pessoas, vamos voltar para a reserva técnica, se não tivermos profissionais para poder atuar na produção de ciência. Por quê? Eu defendo que o perito ele tem que ir um pouco além do seu trabalho. Ele precisa produzir ciência. Além do dia a dia, das tarefas que estão sendo colocadas, ele também ter a disponibilidade para fazer pesquisa, seria por aí? Sim, claro. Como, por exemplo, identificar uma nova forma através de uma prática científica comprovada, né, identificar ou criar um novo método de identificação de pólvora, de resíduos de pólvora na mão de um atirador. Identificar ou criar sistemas de segurança para carteiras de identidade, elementos de identificação em papel moeda, né? Uma nova forma de coletar material em local do crime. Então, tudo isso é produção científica e tudo isso tem que ser avaliado. O perito ele não pode apenas produzir a prova, mas ele tem que produzir a ciência para facilitar ele chegar na prova, chegar no vestígio e na conclusão daquele caso o mais rápido possível. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já retomamos essa discussão do interesse não só da categoria, mas de todos nós da sociedade. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas, Paulo Rogério Ferreira.
E como estamos tratando dessa questão do processo da tramitação que pode viabilizar a qualquer momento a chamada da reserva técnica do último concurso para os peritos aqui em Alagoas, eu pergunto, em relação ao comparativo, no início da nossa entrevista, o senhor detalhou um pouco, mas a gente ainda não tem o quadro, não tem como mensurar a referência da necessidade do Estado em relação ao contingente de peritos em outros, semelhantes ao nosso aqui na região. Quantos seriam necessários peritos para dar a cobertura que o Estado necessita nessa área? Existe um estudo elaborado pela ONU, né? Isso é um estudo que foi embasado também pela ABC, Associação Brasileira de Criminalística, que fala que o perito, ele tem, você tem que ter um profissional para cada 5 mil habitantes, certo? Se nós fizermos uma continha rápida aqui, a gente teria que ter algo em torno de 600 profissionais. É um número considerável. Exatamente. Né? Mais uma continha... Para quem alega ter dificuldade de contratar 19... 600 é uma coisa complicada. Pois é. Mas, de acordo com essa ótica, a gente só tem 10% desses profissionais. Né? Então, o Instituto de Criminalística, a perícia oficial, ela funciona com perícias com 10% do seu contingente, do que seria necessário. Pessoal, o corpo tem que ser bem abnegado para dar conta de tanta demanda, né? Exato, a gente não pode ter qualquer outra atividade, né, fora. Dedicação exclusiva, praticamente. Sim, trabalhamos em regime de dedicação exclusiva, certo? Porque requer, né, essa condição. Mas, veja só, a gente fala com um efetivo de 600, isso assusta, né? É um efetivo que em nenhum estado, né, você tem o efetivo ideal. Qual seria o nosso efetivo de peritos oficiais de forma geral? Pelo menos o dobro. Porque aí você teria, 120 peritos criminais, 80 médicos legistas, certo? Só no caso dos odontolegistas que não dá para ser o dobro, mas teria que ser pelo menos o triplo de profissionais, né? 15 profissionais ou 30, vamos imaginar. Então, você funciona muito abaixo das suas necessidades. Mesmo assim, contamos com profissionais abnegados, certo? O trabalho pericial, eu gosto de fazer essa analogia, certo? Para a sociedade entender, seria a ciência no combate ao crime, né? Então, é a parte romântica do trabalho da gente, né? É o que lembra um pouco a questão do... É apaixonante também. É apaixonante. Pois é. E principalmente quando você consegue concluir um trabalho e chegar numa autoria, certo? Você consegue identificar... Consistente, sem brechas para nenhuma contestação, não é? O trabalho desempenhado por mim aqui tem que ser o mesmo desempenhado por qualquer outro profissional no Brasil ou fora, ou no mundo. Né? Porque, como eu falei, é uma questão matemática. O que eu acho aqui, numa resolução matemática, certo? Um outro profissional tem que achar. Um outro perito oficial, ele tem que achar. Então, são profissionais abnegados. A gente estuda constantemente. A gente precisa ser valorizado. A gente precisa não tenho como não falar, mas precisamos de melhores salários, precisamos de mais gente e precisamos de estrutura, né? Essa tríade, ela pode ser aplicada em qualquer área do serviço público, né? Se você tem profissionais muito bem remunerados, mas se você não tiver estrutura e nem gente para trabalhar, para dividir a carga, vai tornar um profissional bem remunerado, mas de péssima qualificação, né? Isso é um exemplo até para tentar acabar um pouco com essa história de que é apenas salário,
Não, o perito ele precisa de estrutura e precisa dividir o seu trabalho com outros peritos. Né? E de estímulo através de formações continuadas, né? Cursos, preparação. Quando a gente fala... É estimulante do ponto de vista muito, do conhecimento. Muito, muito. Porque a partir do momento que você se depara com uma nova, um novo ramo do conhecimento, uma nova nuance daquele trabalho pericial, certo? Você se sente, vamos dizer assim, estimulado a ir além, a buscar mais conhecimentos naquela área, né? A gente tem profissionais aqui no estado de Alagoas que desempenhando alguns trabalhos por conta própria, mas que vão ser utilizados para a perícia daqui do estado. Por exemplo, nós tivemos vários exemplos no passado. O Dr. Nicolas Passos, que tenta desenvolver um trabalho em manchas de sangue, né? Um estudo para tentar, através das manchas, da forma como a mancha, da morfologia da mancha de sangue, tentar trazer alguma informação de como ela aconteceu, de como foi o ferimento e tentar, mais uma vez, chegar a uma dinâmica. Né? A gente hoje, no nosso setor, por exemplo, no setor de química, existe um colega nosso, o Dr. Ken, né, Ken Nishinamba, né, que eles vêm treinando um outro profissional nosso. Então, assim, a gente treina o nosso próprio profissional, né, para atuar naquele instrumental. Inclusive, esses dois profissionais estão qualificados até para trazer economia para o Estado. Certo? De que forma? De que forma? Veja só, eles estão hoje capacitados para efetuar manutenção nos equipamentos do laboratório. Isso representa anualmente uma economia de R$140 mil para o Estado. Uma economia de R$140 mil? R$140 mil o Estado. Né? A gente sabe que a gente possui administradores hoje, né? O governo, ele tem uma preocupação muito grande em saber como administrar a sua receita e sua despesa. Ora, qualquer economia que se faça, isso é importante. Sobretudo num momento como esse. Exato, porque é um valor que você pode economizar aqui e pode aplicar em outra área. E pode fazer investimento, não é? Exatamente. Então, assim, volta à história do profissional abnegado, né? A gente tem que estar lá, a gente tem que estar estudando constantemente, tem que estar se atualizando para poder desempenhar de forma primorosa esse trabalho. Quando se fala em se adequar à formação, ao conhecimento atual, às novas tecnologias, e aí há uma relação desigual no Estado, porque aumenta-se a criminalidade e mantém-se o mesmo número de profissionais para fazer a identificação desses crimes. Quando os indicadores são apresentados, vocês ficam meio atônitos, digamos assim? Tem uma expectativa sobre essas questões? Matematicamente falando, é uma coisa... assusta, né? Assusta, né? Não existe muita lógica, né? Você tem uma criminalidade aumentando e um efetivo, aí eu vou colocar de profissionais da segurança pública... No geral, ou estagnado ou diminuindo. Porque quer queira ou não, algumas pessoas vão se aposentar. Todo ano, né? Então, assim, você tem que estar, pelo menos, equilibrando isso. É um problema que, como eu falei, matematicamente não dá para entender o porquê de não se ter uma eficiência maior para tentar manter esse equilíbrio, certo? Só questão de produtividade, porque isso vai gerar alguma produtividade, né? Hoje, a gente, ao longo do tempo, a gente vem aumentando a nossa produtividade de forma assombrosa, né? Por exemplo, a produção de laudos do setor de perícias internas, né? A gente vem aumentando por ano em torno de 300% a 400% da nossa produtividade.
Então, a gente, por exemplo, nós no setor de balística no estado de Alagoas, a gente mensalmente tem uma produção de 200 laudos, certo? São 200 laudos de arma de fogo que foram, né, divididos com 5 profissionais, né? Então, isso dá uma carga muito grande, né? Então, assim, hoje a gente tem uma produtividade que, se houver investimento em novas rotinas, principalmente na área de informática, né, uma agilidade na elaboração do laudo, a gente pode aumentar essa produtividade em torno de 60% a 70%. Mas, para isso, o Estado precisa avaliar e precisa fazer a parte dele. Quanto à realização do simpósio alagoano de perícias criminais, o que é que se pode dizer da realização? Olha, foi um sucesso total, porque, assim, nós fizemos esse simpósio, foi idealizado pelo Dr. Marek, que hoje é perito do setor de DNA do estado de Alagoas, né? Ele, em parceria com a Universidade com a UNIT, né? Nós elaboramos ele, né, puxou esse simpósio, aí o sindicato apoiou. Eu fiz a pergunta sobre o simpósio, que está fora do contexto do que estávamos falando, porque, na verdade, não está fora, porque durante o simpósio também foram discutidas as melhorias para o sistema de segurança pública aqui em Alagoas. Claro. O simpósio foi um sucesso, a gente contou foram 3 dias, né, de simpósio, 2 dias de simpósio, onde a gente teve o auditório lotado, né, dos mais diversos ramos da sociedade, principalmente estudantes, né, porque é uma área que começa a despertar curiosidade nesses profissionais que estão saindo da faculdade, né, das universidades, né. Foi um simpósio que teve a participação e a abertura do promotor Dr. Alfredo Gaspar, né, que fez a palestra de abertura, que foi muito feliz nas suas palavras, enalteceu a importância do trabalho pericial, né. Isso aí veio antes desse simpósio, houve outro simpósio também no Ministério Público. Né? Porque o Ministério Público sabe que mais importante até do que a instituição policial é a comprovação do que eles identificam, né? Exato. Olha, a prova material... Da acusação, não é? Exato. É de uma importância tão, assim, básica dentro de um sistema de processo, né, jurídico, que começam eu não gosto muito de falar disso, mas colocam a prova pericial no topo das provas, né? Aí porque você tem a prova testemunhal e a prova pericial. A prova testemunhal, ela é falha. O ser humano é falho. Exatamente. Né? Então, o Ministério Público, sabendo dessa importância, resolveu fazer uma parceria com o sindicato aí. Bem, para a gente encerrar a entrevista, que estamos no nosso minuto final, qual o próximo passo agora em direção a essa conquista da chamada da reserva técnica? Bom, o sindicato planeja fazer ações mais contundentes, né, junto à direção da Perícia Oficial e junto com a Secretaria de Segurança Pública daqui do estado de Alagoas, né, para tentar dar uma maior celeridade nisso, né, para que a gente possa chamar esse quadro o quanto antes, porque para a gente vai ser importante, para a sociedade alagoana vai ser mais importante ainda. Bem, eu agradeço aqui a sua participação mais uma vez no Frente a Frente e torcendo nós todos, a sociedade, pela chamada dos técnicos da Reserva Técnica da Perícia Oficial do Estado. Coleta, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, dada pela TV Assembleia e dizer que estamos à disposição. Não apenas o Paulo, como presidente do sindicato, mas como qualquer outro profissional da área de perícias, para trazer um pouco mais de conhecimento aqui. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.